Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova-me, ó Pai, que peço em oração. De todo mal, liberta-me, Senhor, até da transgressão que oculta for. Vem me lavar dos vis pecados meus, conforme prometeste, meu bom Deus. Faz-me arder e consumir de amor, pois quero te magnificar, Senhor. Todo meu ser não considero meu, quero gastá-lo no serviço teu. Minhas paixões tu podes dominar, pois tu, Senhor, vieste em mim morar. Lá do alto céu, o avivamento vem, e que comecem me seguindo além. O teu poder, as bênçãos, teu favor, concede aos que são teus, ó Pai de amor. Amém. Pai Santo e Eterno Deus, nós louvamos o Teu santo nome, neste momento, neste culto que prestamos a Ti. O Senhor receba este louvor que acabamos de entoar. Receba tudo o que vamos fazer durante este tempo de comunhão contigo, de culto, de adoração a Ti. Abençoa todos os nossos irmãos e irmãs que estão cultuando ao Senhor da mesma forma, onde neste momento pararam para te adorar, para te cultuar, para ouvir a Tua voz. E hoje, ó Deus, aqueles que ouvirem a Tua voz, não endureça seus corações. Abençoe-nos em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos louvar a Deus com mais um cântico, aquele cântico do nosso inário, 144, Segurança e Alegria. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Deus me aceitou
essa história cantando assim. Cristo na cruz foi como por mim. Conta essa história cantando assim. Cristo na cruz foi inteiramente me surpreender. Plena alegria nele senti. Ando crescendo, trazendo os céus, mas a graça também de Deus. Conta essa história cantando assim. Cristo na cruz foi por mim. Conta essa história cantando assim. Cristo na cruz foi por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador. Estou ansioso em viver, Jesus Cristo, seu bem. Conta essa história cantando assim. Cristo na cruz foi por mim. Conta essa história cantando assim. Cristo na cruz foi por mim. Amém. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 1. Hoje estamos assim iniciando este Evangelho segundo Marcos. Terminamos o Evangelho de João com 21 capítulos e agora iniciaremos o Evangelho de Marcos com 16 capítulos. Vamos caminhar nesta jornada deste Evangelho segundo Marcos, onde o autor é o próprio Marcos, o João Marcos, e tem o propósito de apresentar as boas novas de Jesus a um público aqui essencialmente gentil, por meio da narração do testemunho dos discípulos a respeito dos fatos notáveis sobre a morte, a vida e a ressurreição de Cristo. Não que não seja também para um público judeu cristão, um público que eram judeus seguidores de Cristo, mas especialmente aqui para um público gentil. E temos aqui a data de sua escrita, 62 a 69 depois de Cristo, ou um pouco antes disto. Mas aqui encontramos verdades fundamentais neste Evangelho que iremos ficar maravilhados. Verdades como o Messias que era aguardado de Israel. Jesus se divino. Jesus resistindo ao reconhecimento público para sofrer e morrer em favor do seu povo. Outra verdade tremenda, fundamental, essencial. Jesus mostrando-se muito interessado em estender a salvação aos gentios. E a expansão temos também aqui das boas novas acerca de Jesus exercendo poder sobre o mal. Então são estas verdades fundamentais que encontramos neste Evangelho de Marcos. E eu convido você a abrir
no primeiro capítulo, nos versos 1 a 8 apenas. Versos do 1 a 8 diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Olha que declaração maravilhosa Marcos inicia o seu Evangelho. Conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e as vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Graças a Deus. Aleluia. Pai, obrigado pela leitura da tua palavra. Venho diante de ti pedir a iluminação do teu Espírito Santo para todos nós. Para eu que vou pregar esta palavra que faz com que tememos e trememos, para os nossos irmãos amados, irmãs amadas, para todos aqueles que estão nos vendo agora, aqueles que irão nos ver, que esta palavra seja de vida eterna e não de morte eterna, para aqueles que reconheçam, se arrependam e creiam no teu nome. É assim que eu te rogo em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós temos aqui o Evangelho de Marcos, que é em alguns aspectos diferente dos outros três evangelhos, Mateus, Lucas e João. E veja que este evangelho nada nos revela a respeito do nascimento, da vida, da infância, da juventude de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele contém pouco dos discursos e das afirmações de Cristo, porque temos aqui das 4 narrativas acerca do ministério terreno de nosso Senhor, aqui a passagem sendo este evangelho conciso, objetivo. E não devemos, por ser objetivo, conciso, resumido, este evangelho de Marcos, porque ele vai direto ao assunto. Não devemos, então, assim, apenas subestimá-lo, as afirmações deste apóstolo. Não devemos subestimar o valor deste evangelho, porque trata-se de um evangelho singular, repleto de preciosos fatos a respeito do Senhor Jesus, contados numa linguagem simples, numa linguagem direta, numa linguagem expressiva, e num estilo condensado, num estilo resumido, objetivo. Se por um lado este evangelho nos oferece poucas declarações de nosso Senhor, por outro lado este evangelho nos mostra muito rico quanto às realizações do nosso Senhor. Aqui Marcos se preocupa muito em registrar os feitos de Jesus, e com frequência contém profundo interesse
os quais são inteiramente oriundos do Evangelho de Mateus, Lucas e João. Em resumo, o Evangelho de Marcos não é um simples resumo do Evangelho de Mateus, como alguns têm afirmado de forma impensada. Mas, antes, este Evangelho é a narrativa particular de uma testemunha independente que foi impulsionada a escrever a história dos feitos de nosso Senhor Jesus em vez de suas palavras. E nós devemos ler, assim como todos os livros da Bíblia, assim como todos os evangelhos e epístolas, ler com bastante reverência, porque assim como os demais livros da Bíblia, este evangelho registrado aqui por Marcos, estas mensagens maravilhosas acerca do Mestre, elas foram aqui inspiradas por Deus, e cada uma dessas verdades aqui registradas, cada uma dessas palavras registradas, elas são úteis para nós. E eu chamo a sua atenção, em primeiro lugar, para o seguinte tema. Antes de dar o primeiro ponto, vamos ter o seguinte tema: um exemplo de ministério. Temos aqui um exemplo de ministério, um exemplo a ser seguido por muitos nós, principalmente ministros do Evangelho. E, em primeiro lugar, eu chamo a nossa atenção para a declaração de quem é Jesus. Veja no verso 1, que declaração maravilhosa. Diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Veja que nestes versículos temos a primeira lição de uma declaração completa que encontramos aqui acerca da dignidade da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma declaração de quem é Jesus Cristo. Logo na primeira sentença, Marcos chama Jesus Cristo de Filho de Deus. Deixe sua Bíblia aberta e acompanhe comigo. Marcos abre este evangelho declarando Jesus Cristo como o Filho de Deus. Irmãos queridos, na mentalidade judaica, essa declaração significava muito mais do que para nós. Essas declarações equivaliam para eles, para os judeus, uma afirmação da divindade de nosso Senhor. Mas também não só isso, eram estas palavras uma declaração de que Jesus era o próprio Deus, igual a Deus. Nós vimos aqui o Evangelho de João, e no capítulo 5, versículo 18, veja o que diz. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Temos aqui a mesma declaração em João. João também apresenta Jesus Cristo como Deus, como sendo igual a Deus, a segunda pessoa da Trindade. Então, há aqui uma encantadora adequação ao ser declarada essa verdade logo no início dos evangelhos. A divindade plena de Cristo. O que isso faz diferença na minha vida e na sua vida, saber que Jesus Cristo é Deus,
que Jesus não é apenas homem, ele é divino. Ele é Deus, ele é igual ao Pai em poder, em majestade, em honra e glória. E o que faz isso é, para nós, a diferença é um cristianismo forte, um cristianismo seguro, um cristianismo confortador, uma segurança na nossa religião, cristianismo. Veja que isso nos torna seguros, fortes, consolados, porque é nisso que repousa o infinito valor da morte vicária de Cristo naquela cruz. Nisso, em saber que Ele é Deus, nessa declaração maravilhosa que Ele é o Filho de Deus, isto se fundamenta o mérito peculiar da morte expiatória do nosso Senhor em favor dos meus pecados, em favor dos seus pecados. Essa morte não foi a de um mero homem como nós. Pelo contrário, foi a morte daquele que é sobre todos, Deus bendito para todos sempre, conforme Paulo fala em Romanos capítulo 9, versículo 5. Eu gostaria de ler. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todo sempre. Amém. Irmãos, cada dia mais eu estou ciente de que o cristianismo é a verdadeira religião, porque tem Cristo como seu fundamento. Tem o Senhor Jesus Cristo como Deus supremo, como Deus que é sobre todos. Sobre todos. Conforme lemos aqui, o Deus bendito para todos sempre, em Romanos 9,5. Não é Maomé, não é Confúcio. Não é. Não é o Papa, não é o Wellington. É Jesus Cristo, o nosso fundamento, aquele que nos dá certeza de vida eterna. A palavra de Deus é viva, é eficaz, é poderosa. Ela que nos remete a entender quem nós somos, quem é Deus. Por isso, queridos, não precisamos admirar que os sofrimentos de uma única pessoa serviram de propiciação suficiente pelos pecados do mundo, e nos lembramos que o sacrifício foi o próprio Filho de Deus. Ele, Jesus Cristo, foi o sacrifício, foi a oferta. Que nós, que somos cristãos de fato, nos apeguemos a essa doutrina com zelo, com vigilância. Aprendamos acerca da pessoa de Cristo, de sua divindade. Isso é fundamental. Nenhuma outra religião é verdadeira como esta que nós servimos, porque não há outro nome abaixo do céu que sejamos salvos, se não for por Ele, Jesus Cristo. Apeguemos a esta verdade com vigilância, com zelo. Porque quando nos apegamos a esta verdade, nós estaremos firmados sobre uma rocha. Sem esta verdade, é como se nada sólido estivessem debaixo dos nossos pés. Portanto, é de suma importância crer na divindade do nosso Senhor, que Ele é Deus. Porque é isso que nos sustenta. Porque um homem não poderia morrer por outro homem e salvar se não fosse o próprio Deus, o Filho de Deus Pai. Nossos corações são fracos. Nossos pecados são muitos.
Precisamos de um Redentor capaz de salvar totalmente nossas almas. E que nós devemos ser livres da ira vindoura. E esse Redentor é Jesus Cristo. Não tem outro. Nós temos esse Redentor. Esse Redentor é Jesus. Ele é o Deus forte. Conforme Isaías, capítulo 9, versículo 6. Ele é o nosso Deus forte. Isaías, abra aí na sua Bíblia, 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Esta é a primeira verdade que eu e você devemos nos firmar na divindade de Jesus Cristo. Nesta declaração maravilhosa que Marcos abre o evangelho dele, dizendo que Jesus é o Filho de Deus, é o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade. Isso é de suma importância para o cristianismo. Nossos pés devem estar firmados nesta doutrina, porque isso nos fará seguros, fortes, sabendo que o que quem estamos servindo é verdadeiro. Aquilo que estamos professando é verdade. Mas uma segunda lição que eu chamo a sua atenção para esse texto é o princípio do Evangelho, das Boas Novas, no cumprimento das Escrituras. Veja que de que maneira o princípio do Evangelho constitui um cumprimento das Escrituras. João Batista, ele deu início ao seu ministério conforme está escrito na profecia de Isaías. No verso 3 do capítulo 40, foi isso que nós acabamos de ler. O verso 2, deixe sua Bíblia aberta, que diz assim, conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Marcos está se referindo aqui a Isaías, capítulo 40, versículo 3, que diz assim: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Isaías aqui estava falando de João Batista. E Marcos está aqui se referindo a essa profecia, conforme está escrito na profecia de Isaías, que vem diante da tua face, enviado aqui o meu mensageiro, que vai preparar o caminho. Irmãos, na vinda de Jesus Cristo a este mundo, nada houve de inesperado, nada houve de improvisado. Jesus, o nosso Deus eterno, não é o Deus do improviso, não é o Deus que é pego de surpresa. No começo do livro de Gênesis já encontramos aqui a predição de que o descendente da mulher haveria de ferir a cabeça da serpente, em Gênesis 3,15. O descendente da mulher haveria de ferir a cabeça da serpente. Você conhece muito bem esse texto, Gênesis 3,15. Por todo o Antigo Testamento, essa mensagem, nós encontramos, essa mesma profecia aparece de forma constante, de forma crescente, de forma clara. Essa foi uma promessa muitas vezes renovada aos patriarcas
e reiterada pelos profetas, um redentor, um libertador que um dia viria ao mundo. Seu nascimento, seu caráter, sua vida, sua morte, sua ressurreição, seu precursor, tudo isso fora profetizado antes da vinda de Cristo, irmãos. A redenção desenvolveu-se e concretizou-se em cada passo, conforme está escrito. Verso 2. Conforme está escrito. Veja que maravilha, que Deus maravilhoso. É um Deus ordeiro, é um Deus que tem planejamento, é um Deus que escreveu a minha e a sua história. Devemos sempre examinar o Antigo Testamento com o desejo de achar nele algo a respeito de Jesus Cristo. Leia a Bíblia, leia o Antigo Testamento, não apenas focado nos personagens, mas procurando ver Jesus Cristo ali, aqueles personagens apontando para Cristo. Estudamos essa porção da Bíblia com bem menos proveito, se nada mais vemos além de Moisés, de Davi, de Samuel e os profetas. Então, se você apenas focar em Davi, em Samuel, em Sansão, nos profetas, em Moisés, se focar só nisso, vamos ter menos proveito. Procuremos ler o Antigo Testamento e enxergar Jesus Cristo nele, porque o Antigo Testamento aponta para a pessoa de Jesus Cristo. É a promessa da vinda do Messias, enquanto que o Novo Testamento é a concretização desta promessa, é a vinda do Messias, a vinda de Jesus. Por isso convém, queridos, que examinemos com maior atenção os livros do Antigo Testamento. Foi declarado por aquele cujas palavras jamais passarão. João, capítulo 5, verso 39. Examinais as Escrituras, são elas mesmas que testificam de mim. Portanto, queridos irmãos, esta é a segunda lição que extraímos deste texto, que nós nos atentemos para o princípio do Evangelho nas Escrituras. Examine toda ela, Antigo e Novo, não só o Novo, também não só o Antigo, toda a Escritura, porque elas, as Escrituras, Antigo e Novo Testamentos, testificam de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Ele mesmo que disse isso. Mas uma terceira lição que nós devemos observar são os efeitos do ministério de João Batista. Observemos aqui como foram profundos os efeitos do ministério deste homem durante algum tempo sobre a nação judaica. Somos informados que saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados eram batizados por ele no rio Jordão. No verso 5. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados eram batizados por ele no rio Jordão. No verso 5. Irmãos, o fato aqui registrado é um daqueles que frequentemente é negligenciado. Tendemos a perder de vista aquele que serviu como precursor do nosso Senhor, vendo somente o próprio Senhor. Esquecemos-nos da estrela matutina perante o resplendor do sol. No entanto, queridos,
é de fato aqui evidente que a pregação de João Batista atraiu a atenção de todo o povo judaico, criando uma grande agitação por toda a Palestina. E ele despertou, João Batista despertou a nação judaica de sua sonolência. João Batista preparou esta nação para o ministério de nosso Senhor quando esse aparecesse. Portanto, veja os efeitos do ministério de João Batista. Jesus mesmo disse em João 5,35, ele era a lâmpada que ardia e alumiava. E vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Cumpre a mim e a você notar a esta altura que pouco devemos depender do que se chama de popularidade. Jamais devemos depender de popularidade. Se já houve alguém que foi um ministro popular por algum tempo, esse alguém foi João Batista. Entretanto, não se pode negar de tantos que ouviram a sua pregação e foram batizados por ele. Quão poucos, meus irmãos, é de temer-se que realmente foram convertidos. Poucos. Alguns, segundo pensamos, como André, que foram guiados por João Batista até Cristo. Contudo, a grande maioria, com toda a probabilidade, morreu em seus pecados. E nós não devemos esquecer dessa realidade. Se você vir um templo cheio, um templo abarrotado, repleto de gente, um templo evangélico, sem dúvida, isso é gratificante. Sem dúvida, é uma cena gratificante. Porém, sempre devemos nos perguntar quantas daquelas pessoas que estão ali alcançarão finalmente o céu. Sabe por quê? Porque não basta ouvir e admirar pregadores populares. Isso não é prova, queridos, de conversão. Não é prova de conversão adorarmos em algum lugar onde se congrega uma multidão. Veja que muitas vezes nós medimos o sucesso de uma igreja, de um pregador, pela multidão que está ali. Não é prova de conversão adorarmos em algum lugar porque tem muita denominação, muito arraial aí, lotado, abarrotado, repleto de gente, ouvindo baboseira, ouvindo mensagens de autoajuda, e não a mensagem do alto, a mensagem de Deus, vinda do Espírito Santo, pregando a ressurreição de Cristo, pregando Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Estamos prestando atenção em muitos arraiais aí que estão pregando mensagens psicologizadas, onde os púlpitos estão sendo verdadeiros balcões
e pregadores estão sendo negociantes. E aqueles ouvintes estão sendo clientes, pagando para ouvir o que agrada os seus corações. E não de fato estão ouvindo a palavra de Deus. Porque os pregadores estão enrolando e extorquindo e barganhando com Deus, iludindo e enganando as pessoas, para manter muitas vezes o seu império. Cuidemos em ouvir a própria voz de Cristo e em segui-lo. E eu encerro, em último lugar, mostrando a pregação de João Batista. Observemos quanto a pregação de João Batista caracterizava-se por uma doutrina clara, por uma doutrina cristalina. Sabe qual é a pregação, o sermão que é maravilhoso, que é grandioso, seja quem for o pregador? É aquele que exalta a pessoa de Cristo. É aquele que exalta a pessoa de Cristo. E João fazia isso muito bem. Ele exaltava a pessoa de Cristo. Veja que nós vimos no início que ele era o precursor, aquele que prepararia o caminho, conforme o verso 3 nós lemos. A voz que clama no deserto, que Isaías havia profetizado no capítulo 40, versículo 3. A voz que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, se ele era o precursor, ele teria que falar daquele que o sucederia, do seu sucessor, daquele que ele antecedeu, e não falar dele mesmo. O problema de muitos que nós observamos é que engrandecem a si mesmos, estão cheios de si mesmos e não falam de Cristo Jesus, não colocam Cristo Jesus no centro de suas mensagens. E aqui temos a pregação de João Batista exaltando a pessoa de Cristo. Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. No verso 7, veja o testemunho maravilhoso deste homem. Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. E ainda disse mais, ele falava claramente sobre o Espírito Santo, quando disse: ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. No verso 8, eu vou batizar vocês com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo, aquele que eu não sou digno de me curvar e de desatar-lhe as sandálias, as correias de suas sandálias. Irmãos, essas verdades nunca tinham sido proclamadas de modo tão claro por qualquer homem. Verdades mais importantes do que essas não são encontradas no sistema doutrinário do cristianismo em nossos próprios dias. São raras essas verdades, nós encontramos em muitos arraiais. A principal incumbência de cada ministro fiel do Evangelho é expor de forma integral a pessoa do Senhor Jesus ao seu povo, mostrando ao seu povo a sua plenitude, o seu poder de salvar. É isso que todo ministro fiel às Sagradas Escrituras, a Deus, ele tem que fazer.
mostrar Jesus em toda a sua plenitude, aquele que tem poder de salvar as nossas almas, de elas do inferno para o céu. Ele tem poder de nos salvar. E a segunda grande tarefa que cabe a nós que somos ministros do Evangelho consiste em esclarecer ao povo a obra do Espírito Santo, juntamente com a necessidade do novo nascimento e do batismo interior do Espírito. E tudo isso somente mediante a graça divina. Essas duas poderosas verdades fluíam com frequência dos lábios de João Batista. Oh, meu irmão, minha irmã, como seria bom para a igreja, como seria bom para o mundo, se houvesse mais ministros como esse, como ele, como João Batista. Como seria bom. Eu concluo esta mensagem, esta reflexão, perguntando para todos nós: quanto de nós já conhecemos, por experiência, estas verdades que João Batista pregava? O que nós pensamos acerca de Cristo? Qual é o teu pensamento? Qual é o nosso pensamento acerca da pessoa de Cristo? Veja que João Marcos começa esse evangelho declarando que Jesus Cristo é o Filho de Deus, mostrando a divindade dele, que é de suma importância para o nosso cristianismo, para a nossa religião, conforme já falei, é o fundamento, é a rocha na qual nós nos firmamos. E saber disso nos deixa alegres, felizes, seguros, fortalecidos de que estamos de fato no caminho certo. Então, qual é o teu pensamento acerca de Cristo? Nós já sentimos a necessidade que temos dele e já refugiamos nele para termos paz com Deus? Você já fez isso? Você sente a necessidade dele? Você já se refugiou nele para ter paz com Deus? Jesus, de fato, meu irmão e minha irmã, ele é rei sobre o teu coração, sobre tudo quanto você diz a respeito de sua alma. Será, meu irmão e minha irmã, que Jesus é rei sobre nossos corações e sobre tudo quanto diz respeito às nossas almas? O que é o Espírito Santo para nós? O que é que nós pensamos acerca do Espírito Santo? O Espírito Santo já operou em nossos corações. Ele já nos renovou, ele já nos transformou, ele já nos tornou participantes da natureza divina. Pense nisto, meus irmãos. A vida e a morte dependem das nossas respostas a essas perguntas, a essas indagações. E eu encerro recitando Romanos capítulo 8, versículo 9. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Vamos cantar, meus queridos irmãos, e depois estaremos orando, encerrando mais um culto ao nosso Deus. Convido você a abrir o seu hinário no hino de número 334, a conversão. Hino de número 334.
334. Vamos cantar esse hino 334. Convido Gustavo a tocar aqui o teclado, nos acompanhar. A conversão. Pense nas perguntas, nas indagações. Conhecemos de fato a Cristo, temos o Espírito Santo de Deus, Ele tem nos renovado, Ele tem nos regenerado. A conversão. 334. Em cegueira eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu, o seu sangue verteu, e salvou este pobre coração. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Já ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe Cristo Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meu pecado e vi sobre mim o castigo da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Que ditoso então foi ao meu coração conhecer o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz e salvar este pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar. Em seguida, vamos cantar o tríplice amém e a bênção apostólica. Pai eterno, nós te louvamos e te agradecemos, porque cremos que o Senhor falou ao nosso coração através da tua santa palavra. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra não volta vazia. E que o Senhor toque no coração de cada uma destas pessoas que participaram, cultuaram neste momento, e aqueles e aquelas que irão cultuar depois, que irão assistir depois. Ó Deus, muito obrigado pelos pais, que os pais reconheçam que tem um Pai Supremo e que nós, pais, somos falhos, mas servimos a um Pai que não falha, que é perfeito. Muito obrigado pela vida dos aniversariantes desta semana, irmã Célia,
o irmão Davi. Muito obrigado, Senhor, por estes irmãos que aniversariaram. Ó Deus eterno, abençoe os enfermos, os doentes, os necessitados, desempregados. Dá-nos uma noite de sono tranquila, Senhor. Um sono tranquilo. Abençoa aqueles que perderam seus parentes, seus entes queridos e amados, ó Pai. Seja por qualquer motivo que não só, mas por outras doenças também. Vá ao encontro dos enfermos, abençoando-os e curando-os segundo a sua vontade. É assim que eu te rogo, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Pai eterno, que as consolações do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Amém. 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 Amém, meus queridos irmãos. Eu encerro neste momento o nosso culto que prestamos ao nosso Deus maravilhoso, e tudo por iniciativa do próprio Deus. Louvo a Deus por sua vida, você que está conosco. Espero que vocês tenham uma abençoada noite de domingo. Feliz Dia dos Pais para todos os pais. E lembrando que terça-feira teremos nossa doutrina, nosso discipulado. Quinta-feira teremos nosso estudo. Sexta-feira temos os catecúmenos com os irmãos Márcio e Eduardo. No sábado temos também os adolescentes. Ontem tivemos reunião dos adolescentes com os coordenadores Letícia e Eduardo. Ontem também tivemos reunião dos jovens com o nosso irmão Felipe. Ora, quem está à frente é o nosso irmão Márcio, mas por estar trabalhando, o nosso irmão Felipe ficou encarregado. Que bênção poder ver que a igreja do Senhor, a igreja de Brusque, a congregação de Brusque, ela está trabalhando em todas as faixas etárias, com as crianças, fazendo EBF, as aulas, com as professoras Paula, Daniele, Letícia, Lidiane. Que Deus abençoe todas estas irmãs, essas professoras, os pais, as mães, as crianças, todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Deus abençoe a sua vida. Lembrando que no próximo domingo nós teremos o nosso culto presencial com a limitação de 45 pessoas, 30% da nossa capacidade. E a inauguração da parte superior. Eu convido você a fazer a sua inscrição. Amanhã eu mandarei o link para todos os irmãos e você faça a sua inscrição. 45 pessoas. Dia 16, próximo domingo, iremos transmitir também da mesma forma, mas só que iremos transmitir lá do templo a inauguração. O pastor Edmar, o reverendo Edmar, na ocasião estará pregando. Teremos a ceia do Senhor e será um culto de ações de graças por mais uma etapa assim realizada com muito esforço. E na ocasião também será um dia, uma data muito importante, onde eu e Dani estaremos completando 17 anos de casamento. Meu irmão, será uma bênção ter você conosco. Então, 18 horas, domingo, inauguração ali da parte superior. E já convido você que é membro da nossa igreja, continuar dizimando, continuar ofertando para a obra
do Senhor. Você que não é membro e gostaria de ofertar para a construção, fique à vontade, tá bom? Nos procure e eu darei o direcionamento para como fazer, pois precisamos terminar agora a parte de baixo. Estamos construindo 2 salas, já está construída, já está rebocada, faltam alguns detalhes e também estamos construindo a cozinha. Então, há muito ainda para ser feito. E tudo isso para o louvor da glória de Deus, para que nós louvemos o nosso Deus, adoremos Ele com mais dedicação, com melhor qualidade. Não é errado querer melhorar a casa de Deus, o lugar, o templo onde nós nos reunimos. Deus abençoe a sua vida. Lembrando então que dia 12, quarta-feira, meu aniversário, aniversário do Luiz Gustavo, aniversário da Igreja Presbiteriana do Brasil. 161 anos de fundação aqui no Brasil, de existência aqui no Brasil. E também a igreja, a primeira igreja de Itajaí, ela está também de aniversário este mês, 69 anos. Louvamos a Deus pela vida dos que passaram, pelas vidas aí dos que estão, pastor Edmar, o conselho da igreja. Deus abençoe todos os irmãos ali, que é uma igreja missionária, uma igreja plantadora, onde temos aí 5 futuras igrejas. Deus seja louvado. Meus irmãos, Deus abençoe sua vida. Tenha um abençoado domingo, uma noite maravilhosa, em nome de Jesus.